Olá, queridos! Tudo bem? Então, vamos lá. Nós fizemos a nossa revisão, certo? E aí nada melhor do que a gente colocar em prática o que a gente revisa, certo? Então, vamos lá. Eu criei uma lista de exercício revisional para vocês. E então eu queria que vocês já pegassem, né, na plataforma da Poliedro, fizessem essa lista de exercício. E então eu coloquei para vocês aqui as questões e a gente já vai fazendo as nossas correções, tudo bem? Então faça primeiro sozinho, para que depois você venha acompanhar a correção, tudo bem? Então vamos lá. Na nossa primeira questão eu coloquei para você quadrinho que diz assim: você vai colher só o que plantar, ok? E aí ele tem um saquinho, uma bolsa, né? E nessa bolsa tá escrito assim, semente laranja, certo? E aí, eu coloquei para você a questão seguinte. A intertextualidade, primeira palavra que já tem que vir na sua mente. O que é intertextualidade? Como é que ela é dividida? E a gente viu isso na revisão, hein? De novo, a intertextualidade ela tem o propósito de trazer à memória outro texto que se considera conhecido do leitor. Então eu coloquei para você no enunciado da própria questão já uma dica para você relembrar o que é intertextualidade, certo? Aí vem a perguntinha: qual é a frase que serve de referência para a construção dos efeitos de sentido do texto anterior? Ou seja, qual frase já existente funcionou para que essa daí fosse criada? Então, eu gostaria que você tivesse lembrado da frase "você colhe aquilo que você planta", né? Olha a próxima questão. 2. Ainda sobre o mesmo quadrinho, eu coloquei para você assim: para atribuir sentido a um texto, o leitor mobiliza um conjunto de conhecimentos que leva em conta, dentre outros aspectos, a materialidade linguística, né? As ilustrações e a maneira como elas estão articuladas. Nessa perspectiva, a retirada da palavra só alteraria o efeito de sentido do texto. Amigo, cuidado! Quando eu coloco para você que se retirássemos o termo só e ficássemos com a frase "você vai colher o que planta", alteraria o sentido? Claro ou com certeza? Isso mesmo. Comece a pensar então que se a gente retira a palavra só, a frase ganharia um novo sentido. Por quê? Porque essa palavrinha só, ela está restringindo, certo? Então é uma restrição. Se eu a retiro, logo eu vou ter um outro sentido para a frase, certo? Então cuidado com a respostinha aí. Olha a 3. A 3 eu gosto muito desse quadrinho que diz assim: pero vas. E no segundo, pero vas de caminha. E aí, eu quero que você, antes de ir para a questão, que você analise o ambiente da imagem, certo? E aí vai para a questão, e ela diz assim: na construção dos efeitos de sentidos de um texto, o leitor desempenha um papel ativo, ou seja, o seu papel é fazer uma análise como um todo, certo? Nesse texto, por exemplo, o efeito humorístico ele é produzido pela dupla interpretação que determinada palavra adquire no contexto. Que palavra é essa que consegue trazer pra gente uma duplicidade, ou seja, dois sentidos? Que palavra é essa? Isso mesmo, caminha. Olha a próxima questão. Ainda sobre o quadrinho, eu coloquei para você assim: um recurso linguístico poderia desfazer a ambiguidade do texto? Um recurso linguístico poderia desfazer a ambiguidade do texto? Poderíamos. Mas qual seria esse recurso? Eu quero que você comece a pensar. Qual seria o recurso? Quando a gente analisa a palavra caminha, eu quero que você comece a pensar que essa palavra ela tem dois sentidos. Um sendo um substantivo próprio, então obrigatoriamente teria que ser escrito com letra maiúscula, e o outro seria um substantivo comum, certo? Então seria com letra minúscula. Então você tem aí dois sentidos, tudo bem? Que poderiam ser desfeitos
se eu colocasse letra maiúscula ou minúscula, tá certo? Então, cuidado com a sua resposta. Olha a questão 5. Explique como os recursos linguísticos e os extralinguísticos, Valério, o que é extralinguístico? Extralinguístico é o que vai além das palavras, certo? Se articulam para promover a produção do sentido global do texto. Olha isso, você pode analisar de diversas formas, certo? Quando eu falo de extralinguístico, você pode trabalhar para mim essa imagem aí do Pero Vaz de Caminha, que ele tá doente, que ele tá de cama, que, acima de tudo, tem os lenços, o remedinho do lado. Então, essa análise é uma análise extralinguística. Então, você está indo muito mais do que o simples nome Pero Vaz de Caminha, certo? Vamos para a próxima questão, pessoal. Olha a questão 6. Eu coloquei para você aí 2 textos. Então, eles dois precisam ser analisados, tudo bem? E aí, nessa questão 6, o título do texto é Antigamente, tá bom? Do meu querido Drummond. Quando a gente analisa esse texto aí, ele vem falando sobre coisas, tanto ações como pessoas, costumes antigos, certo? E aí, terminada a leitura do texto, tem uma imagem. Olha essa imagem aí. E é o nosso texto 2. E eu quero que você analise essa imagem aí a partir do nome. Olha o que ele diz. Farmácia popular. Amigo, uma palavra aí te chama a atenção. Por que ela te chama a atenção? Porque não é comum essa escrita atualmente, viu? Vamos para as questões. A linguagem ela é dinâmica e reflete as mudanças ocorridas no meio político, cultural, social, entre outros. Nesse sentido, tanto o texto do Drummond quanto a fotografia evidenciam a variedade linguística de qual caráter? Caráter coloquial, etário, histórico ou regional? Então, comece a analisar um pouquinho. Eu quero que você entenda que a própria imagem e o próprio texto, eles já te dão a resposta. Então, esse caráter aí, ele é o quê? Histórico, claro, já que mostra as transformações da língua ao longo do tempo, beleza? Olha a próxima. Eu quero que você pesquise internet, dicionário, sobre o significado da palavra animatógrafo, ok? E é isso mesmo. Você vai encontrar que o animatógrafo é um aparelho formado por uma câmera fotográfica, certo? Especial, que registra as imagens em uma série. E ela cria uma ilusão, um efeito de movimento, tudo bem? Então dá uma pesquisada nisso daí. Olha a questão 8. Coloquei para você aí, na questão 8, algo que é super conhecido de vocês, né? Que é um textinho que todo mundo vai lembrar com certeza. Fazendeiro de cana. E ele diz assim: minha terra tem palmeiras? Não. Minha terra tem engenhocas de rapadura e cachaça, e açúcar marrom, tiquinho para o gasto. E por aí ele continua, amiguinho. Também do Drummond, tudo bem, o textinho? E aí eu fui e coloquei para você a questãozinha que é a seguinte. Para que um texto ganhe significado, é necessário que nele existam pistas sobre o pacto de leitura que o autor propõe ao leitor. A construção dos efeitos de sentido do poema Fazendeiro de Cana depende que o leitor perceba o quê? Aí ele começa. Letra A. Uma relação intertextual com um poema da literatura brasileira. Letra B. Reflexão minuciosa sobre a própria produção poética. Letra C. Utilização do vocábulo fazendeiro, no nosso sentido figurado. Letra D. Uma valorização da palavra, né, de palavras típicas da linguagem coloquial. Eu quero que você entenda que a partir do momento que você já leu a frase minha terra tem palmeiras, amigo, você já sabe do que ele está falando. Lógico que nessa questão ele está falando da relação intertextual, né, com o poema famosíssimo Canção do Exílio. Tudo bem? Então vamos para a próxima. Olha a 9. Na 9 eu coloquei para você aí um quadrinho do Calvin, super famosinho, né?
E aí ele tem uma linguagem bem elaborada, uma linguagem mais rebuscada no quadrinho. E aí eu vim com a perguntinha que é a seguinte: o efeito humorístico da tirinha decorre da quebra de expectativa do leitor em relação a qual aspecto da situação comunicativa. Eu quero que você comece a pensar que nesse quadrinho, nos 3 primeiros, ele tem um tipo de linguagem, certo? E eu quero que você, ao analisar esse quadrinho, que você relembre os tipos de linguagem, tudo bem? Que você tem a linguagem que é formal e você tem a coloquial. Você tem uma que é de acordo com a norma padrão e uma outra que ela tem uma quebra, né? Por quê? Porque ela começa a falar com regionalismos, ela começa a falar com palavras abreviadas, entendeu? Então, comece pensando aí que ruptura é essa? Aonde acontece essa ruptura? É lógico que é no último quadrinho pela fala do Calvin, né? Quando ele diz lá para a mãe que ele estava aqui, ó. Cadê? Deixa eu ler para você. Santo palavreado. Amigo, santo palavreado não combinaria com os outros quadrinhos, né? Com essas outras linguagens citadas nos outros quadrinhos. Então, aí está a nossa quebra, tudo bem? Essa ruptura acontece no último quadrinho. Olha a letra B. Na tirinha, a variedade linguística empregada pelos personagens acarreta prejuízos ao processo comunicativo, certo? Escreva um parágrafo justificando essa afirmativa. Então eu quero que você comece pensando que eu não estou lhe perguntando, eu estou afirmando e quero que você explique essa afirmação, tudo bem? Comece a pensar então que esse diálogo está acontecendo entre mãe e filho. O tipo de linguagem utilizada pelos dois nos 3 primeiros quadrinhos está de acordo com uma relação entre mãe e filho? Claro que não, né? Então, por isso nós temos então um prejuízo de um processo comunicativo. Porque quando a gente está falando de um diálogo entre mãe e filho, a gente está falando de algo mais informal, mais próximo, tudo bem? Então, pensa sua respostinha em cima dessa ideia, tá bom? E para finalizarmos, nós temos aí a questão 10. E eu coloquei para você na questão 10 também uma análise de 2 textinhos, tá bom? Sendo o primeiro, capitulação. O segundo, um textinho do Carlos Alberto. E os dois, eles falam exatamente sobre a questão dessa agregação de palavras estrangeiras no na nossa linguagem, né? No nosso português, tudo bem? E aí, eu coloquei para você a seguinte questão. Devido ao crescente intercâmbio cultural, político e econômico entre as nações no mundo contemporâneo, um dos fatores relevantes no que tange a variedade linguística são os empréstimos vocabulários, ou seja, pegar palavras, né, de vários outros idiomas e agregar ao nosso. Embora tratem da incorporação de palavras estrangeiras à língua portuguesa, os autores dos textos, dos dois, 1 e 2, apresentam opiniões diferentes, ou seja, divergentes, em relação ao tema. E eu pedi assim, ó, produza um parágrafo explicitando isso, essas 2 ideias. Eu quero que você comece a pensar no primeiro texto. O autor ele tá de acordo ou ele é contra essa ideia, entendeu? Então, eu quero que você entenda também que o primeiro, ele mostra pra gente que essa agregação, ela acarreta, né, problemas para a identidade do povo brasileiro. E que o segundo já mostra pra gente que essa agregação, ela acontece de forma positiva, sim, que ela traz ganhos para nossa nação, para o povo brasileiro, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham feito a atividade, que tenha dado tudo certo e que, acima de tudo, tenham tirado suas dúvidas aí, tá bom? Grande beijo, até a